Antônio estava grudado na tela. Os olhos dele não desgrudavam do vídeo. Já era madrugada, mas o vídeo era bom demais. Shadow, o empilhador de lenha, era o título. Antônio era fã de filmes de terror. Ele se achava o tal por isso. Mas esse era diferente. A história era sobre um monstro horrível que assombrava uma cidade. Shadow, o empilhador de lenha, era como o chamavam. Ele se escondia nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Antônio tremeu, mesmo sabendo que era só um filme. O vídeo acabou. Antônio fechou o laptop com um estrondo. O quarto ficou escuro, só com a luz fraca da lua entrando pela janela. Ele se levantou e foi para a cama, tentando esquecer aquelas imagens assustadoras. Mas era inútil. O rosto de Shadow, o empilhador de lenha, não saía da sua cabeça. Antônio se cobriu até o pescoço. Ele tentava se convencer de que estava tudo bem. Era só um filme. Shadow, o empilhador de lenha, não era real. Mas o quarto estava tão escuro, e cada rangido e estalo daquela casa velha parecia mais alto no silêncio. Ele fechou os olhos com força. Tentou pensar em coisas boas, cachorrinhos, algodão doce, seu videogame preferido. Mas a imagem de Shadow, o empilhador de lenha, voltava toda hora, mais real e aterrorizante do que antes. O tempo passava devagar. Cada segundo parecia uma eternidade. Antônio tinha certeza de que não ia conseguir dormir. Ele se virava para lá e para cá, o coração quase saindo pela boca. Ele estava com muito medo até de abrir os olhos. De repente, um barulho alto quebrou o silêncio. Antônio se sentou na cama, o coração disparado. Parecia que o barulho tinha vindo de fora da janela. Era um baque abafado, como se algo tivesse se chocado contra a parede. Antônio respirou fundo, tentando se acalmar. Devia ser só um galho de árvore batendo na casa. Nada para se preocupar. Mas então ele ouviu de novo. Dessa vez, mais alto e mais perto. Antônio pulou da cama e correu até a janela. Ele espiou cuidadosamente pelas cortinas. O quintal estava escuro, só com a luz fraca da lua iluminando algumas coisas. Ele não conseguia ver nada, mas ele podia sentir. Alguém, ou alguma coisa, estava lá fora. Antônio estava paralisado de medo. Ele queria correr, se esconder, mas seus pés pareciam estar grudados no chão. E então ele viu duas luzes vermelhas brilhando na escuridão. Elas estavam se movendo, vindo na direção dele. Seu coração batia como um tambor. Ele simplesmente sabia quem estava lá fora. Shadow, o empilhador de lenha, tinha vindo para buscá-lo. O pânico tomou conta. Ele se afastou da janela, tropeçando nos próprios pés. Ele precisava sair dali. Ele precisava se esconder. Ele correu para fora do quarto em direção ao corredor, batendo a porta atrás dele. Ele podia ouvir o som das luzes vermelhas se aproximando, cada vez mais perto. Antônio se escondeu atrás da porta, tremendo de medo. Ele podia ouvir Shadow, o empilhador de lenha, se movendo do lado de fora, seus passos pesados ecoando no corredor. Ele precisava pedir ajuda. Ele precisava avisar alguém. Ele tateou os bolsos, procurando o celular. Seus dedos estavam trêmulos, mas ele finalmente o encontrou. Ele discou rapidamente o número de seu melhor amigo, Renzo. Atende, pelo amor de Deus. Ele sussurrou enquanto o telefone chamava. Alô? A voz sonolenta de Renzo respondeu do outro lado da linha. Antônio? Que foi, cara? Tá na hora do ronco já. Renzo? Graças a Deus! Antônio sussurrou, sua voz tremendo de medo. Shadow, o empilhador de lenha. Ele está aqui. Ele está na minha casa. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então Renzo disse: Antônio, você viu que horas são? Vai dormir. Shadow, o empilhador de lenha, não existe. Mas ele existe sim. Antônio insistiu. Eu vi. Ele está vindo me pegar. Tá bom, eu vou aí. Renzo suspirou. Mas você me deve um pratão de feijoada por isso, e talvez um jogo novo. Antônio deu um sorriso fraco, sentindo um fio de esperança. Renzo estava vindo. Ele ficaria bem. Mas então, ele ouviu um estrondo alto vindo de trás da porta do quarto. Antônio! A voz de Renzo agora estava tensa.
Que barulho foi esse? Antônio não respondeu. Ele estava apavorado demais para falar. Ele podia ouvir Shadow, o empilhador de lenha, tentando arrombar a porta. Antônio! Antônio! Fala comigo! A voz de Renzo estava cheia de pânico agora. Então houve um grito. Um grito de gelar o sangue. E então, silêncio. Antônio deixou o telefone cair. Seu rosto pálido de terror. Ele estava sozinho. E Shadow, o empilhador de lenha, estava vindo para pegá-lo.